O Evangelho que escreveu João, o Evangelho de Jesus Cristo que João escreveu, a palavra de Deus diz: Jesus lava os pés dos discípulos. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariote, filho de Simão, que traísse a Jesus, sabendo que o Pai tudo confiara às suas mãos, e que ele viera de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou as vestimentas de cima e, tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois deitou água na bacia e passou a lavar os pés dos discípulos e enxugá-los com a toalha com que estava cingido. Aproximando, pois, de Simão Pedro, e este lhe disse: Senhor, tu me lavas os pés a mim? Respondeu-lhe Jesus: o que eu faço não sabes agora, compreendê-lo-ás depois. Disse-lhe Pedro: nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: se eu não te lavar os pés, não tens parte comigo. Então Pedro lhe pediu: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Declarou-lhe Jesus: quem já se banhou não necessita de lavar senão os pés. Quantos mais, aos mais, este está limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos, pois ele sabia quem era o traidor. Foi por isso que disse: nem todos estão limpos. Senhor Deus e Pai, nessa noite, nós te damos glória, honra, louvor. Que tudo aqui seja para o teu louvor e nós estejamos atentos a receber do Senhor, porque tudo é resolvido no Senhor. Que nós sejamos gratos ao Senhor, que a tua glória enche esse lugar e o teu Espírito Santo leve essa palavra segundo a necessidade de cada um de nós, para louvar e engrandecer teu nome, em nome de Jesus. Amém? Aleluia! Glória a Deus, aleluia! Santo é o Senhor, amém? Pode aplaudir que é para Ele. Deus tremendo, amém? Aqui fala do lava-pés, todo mundo acha bonito o lava-pés, mas Deus me deu um entendimento sobre o lava-pés. O lava-pés não é aquele símbolo que Jesus deixou dele pegar a bacia com água, pegar a toalha e lavar o pé. Aquilo é um simbolismo para que nós pudéssemos ter humildade para servir, amor para servir. Então hoje a humanidade está muito soberba. Ninguém quer lavar o pé do outro, não. Todo mundo quer ser os pés lavados. E isso não é brincadeira, não é eu que estou falando. Deus me deu esse entendimento, a gente precisa lavar os pés. Lavar os pés é quando a gente deixa de fazer a nossa vontade para fazer a vontade de Deus e servir. Porque o amor de Deus é sem reserva, mas para o serviço. Então Deus estava ministrando no meu coração sobre a nossa liberdade em Deus. Jesus pegou e lavou os pés dos discípulos e não teve medo de filmar, fotografar e pôr na mídia, porque naquela época não existia. E a nossa comunhão com Deus não é para colocar na mídia. Pode colocar as celebrações, mas a nossa comunhão com Deus é no servir. E no servir, nós não temos que tocar trombeta. Nós precisamos servir. Servir com liberdade. Liberdade de servir é o seguinte: liberdade de servir tem limites. E quando eu aceito os limites de Deus, eu tenho liberdade para servir. Glória a Deus. Aleluia. Se eu não quero renunciar, se eu não quero repartir, se eu não quiser humilhar, se eu não quiser comunicar, se eu não quiser ter unidade, se eu não quiser nada disso, eu não estou dentro dos limites de Deus. Os limites de Deus é para nos libertar. Aleluia, Jesus.
E nós precisamos desse limite. O peixe dentro do mar, principalmente, você não consegue pegar ele com a mão, consegue? Ele tem liberdade. Tem liberdade dentro do mar. Você não consegue pegar ele com a mão. Mas se tirar ele de lá, ele morre. É. O passarinho, quando está voando, você não consegue pegar ele com a mão. Mas se puser ele dentro d'água, ele morre. O peixe, se você tirar ele e pôr ele para cima, ele morre. O passarinho, se pôr ele para baixo, ele morre. Então o limite de Deus para nós ficar na presença dele. Então o Espírito Santo nos limita. Você não pode isso, você não pode aquilo. Mas é eu e você que precisamos entender qual é o limite de Deus para a minha vida. Não é ninguém que sabe o limite que Deus colocou em você. Porque, e nem em mim. O limite que Deus colocou em você é para você. E o limite que Deus colocou em mim é para mim. Então eu não posso viver a vida de ninguém, mas ninguém também pode viver a minha. A decisão de amar tem que ser minha. A decisão de obedecer tem que ser minha. A decisão de submeter a autoridade é minha. A decisão de renúncia é minha. E quando Jesus viu aquele centurião, quanto mais autoridade a gente recebe de Deus, mais a gente sabe que Ele é a autoridade maior. Porque a gente fala com Ele, vai, Ele fala com... Quando a pessoa é autoridade, Ele delega funções. E quando aquele centurião falou com Jesus, diga, ele vai. Pode falar daí, que a palavra vai chegar em mim. Porque eu sei que a sua palavra, a palavra do Senhor Jesus, chegará à minha casa, porque quando eu mando uma ordem, não precisa eu ir. Eu mando o soldado falar, olha, vai lá e faz isso e isso. Aí ele vai, fala com o outro, e o outro vai e faz. Então, se não for isso, não tinha liderança. E Jesus era o líder maior, ele era o Deus. Aleluia! Glória a Deus! Entendeu? E o que está te impedindo de cingir com uma toalha para lavar os pés? Será que você está querendo um título? Será que está querendo reconhecido? Será que você está querendo esconder algum pecado que vai ser escancarado dia menos dia? Será que você quer tomar o lugar de alguém que te impede de submeter ao senhorio de Deus e lavar o pé? Lavar o pé no sentido de servir. Então nós precisamos disso e temos que ver isso. Glória a Deus. Jesus viu aquilo que teria que ser feito e fez sem medo. Porque a fé lança fora todo medo, e quem não tem medo não tem coragem de falar a verdade, não tem medo de falar a verdade. O coração de um servo não é orgulhoso. Um coração da pessoa que quer receber de Deus e quer ir para o céu não é orgulhoso. Não importa os títulos e os diplomas, ele continuará servindo. Jesus era o poderoso e ele abaixou ali com aquela toalha para servir. Pedro falou, não vai lavar meu pé não. Não vou deixar não. Da onde que eu vou deixar você lavar meu pé? Jesus disse, se você não deixar eu lavar o pé, você não tem parte comigo. Ele falou, então lava a cabeça e a mão. Eu falei, não, quem está limpo, basta baixar e humilhar na potente mão do Senhor, e Ele te exaltará. Então as pessoas acham que está enganando a Deus, acham que está fazendo as coisas escondidas de Deus, mas Deus vê tudo, e os olhos de Deus estão em toda parte, contemplando os maus e os bons. Ele contempla o seu erro primeiro que Ele contempla a sua virtude. Ele contempla aquilo que você faz de errado primeiro que Ele contempla aquilo que você faz de bem. Então nós precisamos entender que o coração de servo revela que ele não é orgulhoso e ele
não quer o primeiro lugar, ele quer servir. Mas só que tem uma coisa muito importante que eu prego todo dia. É a colheita. A colheita. O que eu estou querendo colher? O que eu estou plantando? E por que eu estou tentando enganar Deus? Pedro, ele pensou de um extremo ao outro. Ele falou: se eu deixar lavar o pé, sendo ele meu mestre, daqui por diante como é que eu vou fazer? Quem será ele? Depois ele disse: mas se ele lavar meus pés, ele vai me dar unção de servo. Então que dia você vai querer lavar o pé para você receber a unção de servo? Então Pedro foi de um extremo ao outro. Primeiro ele pensou, se ele lavasse o pé dele, o que ele ia fazer depois daquilo? Porque quem lavava o pé naquela época era o escravo menor. Aquele que não prestava para nada, punha ele para lavar o pé. E Jesus representou esse escravo para representar que ele era servo, que ele ia ser escravo, que ele ia sofrer, que ele ia ser condenado, que ele ia sofrer toda a afronta, ser pregado na cruz, por causa de mim e de você. Então hoje Deus quer te dar um coração de servo, para você servir, aceitar aquilo que Deus quer tirar de você e aquilo que Ele quer te dar e colocar no lugar. Porque quando Jesus toma essa atitude, Ele quer dizer que nós somos livres, mas livre dentro do limite. Pedro, lava a cabeça, lava a mão. Ele falou: não, o limite é só o pé. A liberdade está no pé. A humildade está no pé. Ei, tem tanta gente achando que está muito bonito na fita e está enganando Deus direitinho, mas quer o primeiro lugar. Jesus colocou todos nós em primeiro lugar. Nós não precisamos mais do primeiro lugar. Quando Ele morreu na cruz e quando nós aceitamos o limite dEle, os princípios dEle, e obedecemos e aceitamos o senhorio dEle, nós estamos em primeiro lugar, porque Ele nos colocou em primeiro lugar. Ele foi morrer no nosso lugar para que nós ocupássemos o primeiro lugar. Deus. Então nós devemos colocar o outro em primeiro lugar. Nós precisamos confiar em Deus para assumir risco, porque pela fé nós podemos fazer. Ei, tudo se resolve, né, Elisângela? Para aquele que crê. A pessoa fica apavorada, chega aqui e fala: não precisa temer. Deus vai resolver do jeito dele, na hora dele tudo vai ter paz. E a pessoa não crê. E a pessoa acha: não, que isso, está demorando. Não, é poucos dias, poucas horas. Isso é só para nos testar, para ver se nós estamos realmente confiando em Deus. Muita coisa acontece conosco e às vezes outra pessoa nem sabe que Deus está nos testando através dela. Deus está testando onde está seu coração. Procurar ter iniciativas em questão às necessidades dos outros, em questão a querer servir. Servo é aquele que serve. Aquele que serve não é por dinheiro, não é por status, não é por fama, não é por diploma. Ele serve por amor. Jesus nos serviu por amor. Glória a Deus. Ele não veio para ser servido, ele veio para servir. Ele não veio para ser servido. Mas só que agora ele tomou o lugar de honra e de glória. E o nome dele está acima de todo mundo. Por que que ele plantou o quê? Para nós ver a humildade, a submissão. Ele plantou isso aí e colheu a glória. Glória a Deus. A obediência, a prática do bem, tudo é para a glória dele. Aleluia. Aleluia.
Pai Santo e poderoso. Não é por ministério, não é por posição, é por amor. Amém? E as pessoas nunca sabem o que é amor enquanto elas não descem para lavar o pé. Não sabem. Porque quando a gente inclina na posição de lavar o pé, é quando ele levanta o cetro para nos abençoar, amém? Oh, glória! Aleluia! Ele pediu os discípulos que obedecessem. Naquela ceia, ele não pediu os discípulos dinheiro, ele não pediu os discípulos fama, ele não pediu os discípulos que propagassem, pediu os discípulos obediência. E eles obedeceram. Uns foram pregados na cruz de cabeça para baixo, outros decapitados. Paulo apanhou muitas vezes, ainda foi cortada a cabeça de Paulo. Mas hoje ninguém quer isso, todo mundo quer dinheiro, quer fama, sucesso. Ainda acha, quer ser gospel. Ei, lá vem o forró aí, gente. Tem coisa gospel lá, tá? Nós precisamos imitar Jesus. O que mais depende de nós, que ele falou: vão e façam o mesmo. Às vezes eu vejo coisas grandiosas, frutos grandiosos, coisas tremendas, que foi conquistada no anonimato. Coisa que ninguém viu, que ninguém sabe que a pessoa faz, e ele recebe o fruto daquilo ali. E quando ele recebe o fruto para todo mundo ver, todo mundo, não, também quero. Mas é pequenas coisas que fez no anonimato, que ninguém ficou sabendo. Quantas coisas Jesus fez no anonimato? Quantas vezes Jesus foi escondidinho para o monte orar? Quantas vezes que Jesus deixou de comer, de beber para pregar? Quantas vezes Jesus deixou tudo e por fim deixou sua própria vida ser dilacerada para nos colocar em primeiro lugar? Aleluia! Glória a Deus, Jesus! Aleluia! Nós precisamos aprender a caminhar nesse mundo sem nos contaminar, sem envolver, sem querer aquilo que o mundo quer, mas querendo aquilo que Deus tem para nós. Porque dentro dos limites de Deus há uma liberdade para nós. Dentro do limite de Deus, Deus tem uma liberdade para mim e para você. E o limite de Deus para cada um é diferente. É entre você e Deus. E se você não obedecer, você não vai ser livre. Você vai ter que tentar esconder alguma coisa. E se fulano souber? Ah, mas ninguém pode saber disso. Ah, mas isso eu estou falando, mas ninguém pode escutar. Ei, cadê sua liberdade? Onde você perdeu sua liberdade? Onde? Qual que é o seu limite? E você ultrapassou o limite, ficou preso naquilo ali. Aonde que você pulou, deu um salto, que você achou água fria, e você era um peixe, saiu fora d'água. Quando você quis pegar o peixe lá no fundo, quando tinha muita comida do lado de fora e você afogou, onde você está preso? Onde está seu amor pelas pessoas? Meu Deus! Onde está seu amor pelas pessoas? Onde eu preguei no encontro de casal, todo mundo esperando pregar o que os outros pregam. Eu preguei o que é o amor de Deus no casamento. E o que é o amor de Deus no casamento? O que é a submissão? O que é o amor pela mulher? Porque todo mundo fica assim: primeiro é a família, primeiro é o ministério. Não. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Sabe o que é o reino de Deus? A presença dele. O homem sem a presença de Deus, ele não vale nada. A mulher sem a presença de Deus não vale nada. Casamento sem a presença de Deus não vai dar em nada. Então o primeiro de tudo é Deus. Nada é superior a
finalizar, dinheiro nenhum não vale nada sem a presença de Deus. Porque Paulo diz lá na carta aos Coríntios, capítulo 13, sem amor nada vale. Então nós precisamos aprender a caminhar, a refletir sobre esse amor. Que amor é esse? A gente canta aqui, né? Que amor é esse? Sabe, esse amor é o amor de submissão, de humildade, de contentamento, de querer aprender, de querer viver, querer ser melhor a cada dia, sem soberbecer, sem achar que é melhor, mas receber de Deus e distribuir. Glória a Deus. A gente precisa começar a agir. A gente precisa começar a dar os passos. Hoje as pessoas eles resumem servir a Deus em vir o culto e dizimar, ofertar. Isso é para mim, gente. Quando eu dizimo, oferto, vem no culto, para mim servir a Deus é lavar o pé. Aleluia. É não ultrapassar o meu limite. É não ultrapassar a minha vontade, deixando a vontade de Deus para segundo plano. É abraçar a causa de Deus, para que Ele possa abraçar a minha causa. Amém? E tudo é para Ele, a honra é dEle e a glória é dEle. Então quando a gente está fazendo as coisas, as pessoas não entendem e acham que a gente está louca. Né, Hilda? Você tem coragem de andar com essa mulher doida? As pessoas sempre perguntam a ela. Ela falou, o que eu posso fazer? Tem 40 anos que eu sou filha dela. Então quando a gente está fazendo as coisas segundo a vontade de Deus, todo mundo a gente acha a gente louca. Quando a gente tem coragem de falar a verdade, a gente é louca. Mas a loucura do mundo é sabedoria de Deus. E a sabedoria do mundo é loucura para Deus. Quando a pessoa acha que sabe, acha que está tudo certo, acha que não tem nada a ver, ele acaba diminuindo, atrasando a bênção. Ele acaba fazendo aquilo que não deve e deixando o primeiro lugar da fila para ir para o último. Sempre tem uma fila. E quando a gente erra, quando a gente sai do propósito de Deus, quando a gente sai da vontade dele, quando a gente acha que dá conta, ele fala assim, pode ir para o final. Se você vir dar conta, não precisa de mim para estar no primeiro. Porque quando ele morreu na cruz, ele nos pôs em primeiro lugar. Quando ele lavou os pés dos discípulos, ele disse, eu sou o último e vocês são os primeiros. Mas ele foi glorificado, e o nome dele está acima de todo nome, porque ele plantou a humildade, ele plantou o contentamento, ele nos colocou primeiro dele, e hoje ele tem que ser o primeiro, para que nós possamos vencer todos os obstáculos pela fé. Não podemos nos intimidar com as ameaças do mundo, não podemos nos intimidar com aquilo que diminui, para que ele cresça. Tem muitas horas que Deus quer fazer. Canta que eu diminua, que ele cresça. Quantas pessoas mentem disso? Quanta mentira de lavada, que quer pisar em Jesus, quer pregar ele na cruz, já que ele lavou o pé. Quando Pedro viu que ele falou, vai lavar a cabeça, vai lavar as mãos, Pedro pensou assim. Depois Pedro foi para o outro extremo e pensou assim, o que eu falei? Que besteira é essa? Hey! Ele já está fazendo esse ato de lavar meu pé, um ato profético, ele foi o profeta por excelência. E aí a pessoa diz, já que Deus me deu isso, ele pode me dar isso e isso. Pode sim. Mas você já glorificou o nome dele com aquilo que ele te deu? Com aquele tempo que em todo tempo ele tem te colocado em primeiro que ele. Ele foi humilde até a morte na cruz, ele não ensoberbeceu.
Ele não usurpou ser igual a Deus, mas ele humilhou até a morte de cruz, morte humilhante. Foi ultrajado, espancado, cuspido, escarrado, zombado, para que eu e você pudesse ter a oportunidade de estar aqui nessa noite e reconhecer que nós precisamos ser servos, que nós precisamos servir. Uma vez eu orei 1 hora para o demônio sair de uma pessoa e o demônio não saía. E no nome de Jesus eu falei, no nome de Jesus, como serva do Senhor você sai. Quando o demônio foi falar serva, ele não conseguiu acabar de falar. E ele teve que sair e nunca mais se apoderou dessa pessoa. Porque servir a Deus não é quando os outros estão vendo. Não é para ser famoso. Aqui está sendo gravado. Mas é porque Deus mandou, não é porque eu quero não, tá? Está sendo gravado para que outras pessoas possam ter a oportunidade que você está tendo aqui hoje. De mudar de vida. De colocar os outros em primeiro lugar. De querer ser servo. De querer confiar. O que é que falta na humanidade? Confiar em Deus. Porque quando a gente confia em Deus, deixa Ele todas as coisas, a gente não tem medo mais não. A gente não sofre mais não. A gente só agradece, porque a gente sabe que os momentos difíceis é para nós crescer e fortalecer. Porque tem duas coisas que o pastor e deputado Lincoln Portela me ensinou no início da minha caminhada, eu nunca mais esqueci. Numa pregação que ele fez, ele falou assim: coisas fáceis para as pessoas fracas, coisas difíceis para as pessoas fortes. E outra coisa que ele falou, há 3 tipos de pessoas: pessoas vulgares, pessoas comuns e pessoas sábias. Pessoas vulgares falam de outras pessoas, pessoas comuns falam de coisas, e pessoas sábias falam de projetos, de sonhos, de confiança no Senhor. Eu nunca mais esqueci. Porque isso é uma verdade que nós temos que vigiar. Porque a Bíblia não manda eu orar. A Bíblia manda eu vigiar primeiro. É para orar sem cessar. Mas primeiro eu tenho que vigiar. Primeiro eu tenho que mudar de vida. Primeiro eu tenho que lavar os pés. Primeiro eu tenho que servir. E depois eu vou entrar na glória. Depois eu vou entrar na glória. Coisas que as pessoas acham. Quantas vezes já tentei ajudar e as pessoas não quiseram me ajuda porque achou eu muito pequena e muito pobre para ajudar. E depois não conseguiram fazer sem minha ajuda. Voltaram e eu ajudei. Eu falo com pessoas grandes, pessoas de renome, de todas as áreas, pessoa lá de cima. Não é nós aqui não, gente. É autoridade. É autoridade espiritual, autoridade sobre os ministérios. Porque a gente tem que pensar todo dia. Porque muitas vezes nós achamos que o outro é improvável. Mas é o improvável que Deus trabalha. É aquele que você acha que não presta, porque a gente só julga os outros. A palavra de Deus diz: se eu julgar a mim mesmo, eu não preciso ser julgado. Mas a gente nunca julga a gente julga todo mundo. A gente acha que todo mundo está errado. E a gente não julga a si mesmo. Nada no mundo é por acaso. Tudo é aprendizado. E nós temos que querer aprender. Querer servir. Glória a Deus. Naquele momento, aqueles discípulos ficou tudo parado, sem saber o que estava acontecendo. Eles só foram entender depois. Mesmo Judas, Jesus sabendo que ele ia trair, sabendo que ele ia fazer tudo, ele lavou o pé de Judas. E hoje, por uma simples palavra,
Nós não queremos mais. Nós abandonamos Jesus. Isso eu não quero. Nunca no nosso vocabulário a gente pode falar com Deus, eu não aceito. A única coisa que não podemos aceitar na nossa vida é o pecado. Mas quando passamos por momentos de dificuldade, nós precisamos entender que Deus tem um propósito nisso. E que nós temos um limite. Amém? Nós temos um limite. E a nossa liberdade começa quando nós não ultrapassamos nosso limite. Mas missionário, que trem engraçado. A hora que eu sou limitado, que eu tenho liberdade, é que o nosso limite é em Deus. Pode, não pode, pode, não pode. A sociedade fala um monte de coisa que pode, mas o limite de Deus está na minha vida e eu não posso. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. E não adianta a pessoa achar que está enganando Deus. Quando você acha que está enganando Deus, vem a colheita sua. E a colheita não é fácil, porque quando a gente planta trem errado, a gente colhe coisa errada. Aprenda a plantar boa semente. Deve estar rodando aí um vídeo na internet, mas ninguém presta atenção. Que o homem viu a loja de Deus e foi lá comprar. Pediu paz, pediu amor, pediu paciência, pediu tudo. Tudo que ele viu escrito lá nos vidros, ele pediu. Ele recebeu um pacote que deu dentro da mão dele. E ele falou, mas só isso? Ele virou e falou assim, Deus não dá coisas prontas, Deus dá sementes. E Deus não vai te dar nada pronto, Deus vai te dar semente. Mas nós queremos o quê? Nós queremos resposta pronta. Porque hoje é muito fácil ir no Google, ir lá no Google e falar assim, o que significa isso? O que é isso? O que é aquilo? E vai lá, onde está isso? Onde está aquilo? O que está acontecendo? Isso e isso no Google. E acredita mais nas mentiras do Google que nas verdades de Deus. Ei, nós precisamos de Deus. Nós precisamos servir. Nós precisamos ter humildade, unidade, servir. Por amor, não é por dinheiro não, viu gente? Por amor, não por dinheiro. O que nós devemos fazer para imitar Jesus? O que Jesus fez? Pensa nisso você. Não é para mim pensar e chegar aqui, vocês vão fazer assim, assim, não. É para cada um que está aqui nessa noite. Aleluia! O que Jesus mandou você fazer? Qual que é o seu limite? Hoje as pessoas veem a igreja como tábua de salvação. Tábua de salvação é Jesus Cristo. Foi Ele que morreu na cruz. E o negócio é com Ele. Aqui é para nós aprender. Para nós viver lá fora, lá na nossa casa. Lá na hora da dificuldade. Lá na hora que o bicho está pegando, como diz o povo do mundo. Ó. Tem situação que ninguém fala assim, se eu correr o bicho pega, se eu ficar o bicho come. Mas tem Jesus que vem. Tem Jesus que vem nos socorrer, porque Ele é o justo juiz. E Ele vai nos dar aquilo que precisamos. Cheira calabás. Verde canta labassúria. Ele vai dar tudo o que precisamos. Mas Ele nunca vai dar aquilo que queremos, que vai contrariar a natureza dEle. Porque Ele é santo, santo, santo. Ele é santo. E Ele não vai deixar de ser santo para adular o pecado. Ele ama o pecador, mas Ele não aceita o nosso pecado. E Ele pode falar, não aceito isso, não aceito isso. Seu limite é esse e esse. E nós temos liberdade no Senhor. Amém? Porque tudo depende dEle. Tudo que Deus fez se tornou evidente. Tem 2025 anos que Ele morreu na cruz e nos colocou em primeiro lugar. E nós não estamos esperando Ele vir fazer mais alguma coisa, porque eu já determinei. Porque eu não aceito isso. Vamos orar com humildade. Vamos receber do Senhor aquilo que tem para nós. Amém? Vamos servir com alegria, para que nós possamos receber aquilo que precisamos. Maranata. Ora vem, Senhor Jesus.
mas é vir sobre a nossa igreja com teu Espírito Santo, para nos fazer entender, para nós mudar de vida. E quando o Senhor vier nos buscar, nós estaremos na posição e preparados. Em Benézia, até que nos sustentou o Senhor, para dizer que Ele pode sustentar. Porque Deus é o Deus verdadeiro, que Ele cria, sustenta e dirige tudo. Porque Ele é Deus. Não é diante da minha vontade, é diante da vontade dEle. Aleluia. É diante dEle que é santo, santo, santo. Amém? Vamos orar. Glória a Deus. Soberano Deus e Pai, nessa noite, nós te damos honra, glória e louvor. Obrigado, Senhor, por ter falado conosco. Nos dá sabedoria e graça para aceitar essa palavra e viver essa palavra. Que o teu amor venha, que a tua misericórdia nos alcance, que nós sejamos abraçados, entrelaçados nos limites do Senhor, para viver a eterna liberdade, para viver em Cristo Jesus na eternidade. Pai, nós te bendizemos, te adoramos e te glorificamos por esse frio, porque nós todos estamos aqui agasalhados. Ó Deus, tem misericórdia daqueles que não têm agasalho. Deus, em nome de Jesus, tem misericórdia daqueles que não têm uma cama quentinha. Tem misericórdia, ó Deus, de nós, quando nós estamos desviados, que nós não temos o calor do teu aconchego. Pai, em nome de Jesus, que nós sejamos servos, que nós possamos servir, agradar o Senhor, não pelo que o Senhor faz, mas pelo que o Senhor é. Dá-nos a entender qual é o nosso limite, para que nós possamos viver em liberdade e expandir o teu reino. Pai santo e amado, nós te louvamos e te agradecemos nessa noite. Que o teu amor venha, que a tua misericórdia os alcance cada um de nós, Pai, porque as suas misericórdias se renovam a cada dia. Que nós possamos receber o novo do Senhor todos os dias. Pai, dá-nos entendimento para nós buscar o Senhor no escondido, no anonimato, e revelar a sua glória no meio do tempo e no meio do povo, renovados e avivados pelo teu Santo Espírito, obedecendo a tua palavra e sabendo que tu é Deus, é soberano, e tu está acima de todos, porque todo joelho se dobrará e toda língua confessará que o Senhor Jesus é Rei soberano, é Deus e Senhor, e está sobre tudo. Deus, em nome de Jesus, nos envolva nesse amor, hoje melhor do que ontem e amanhã melhor do que hoje. Eu ligo no céu agora essa igreja aqui, para receber do Senhor aquilo que o dinheiro não pode comprar, e que o amor do Senhor venha nos unir cada dia mais, que nós sejamos alcançados com a alegria da salvação todos os dias, e que o amor do Pai, a graça e a salvação de Jesus Cristo e a doce consolação do Espírito Santo esteja sobre cada um de nós. Eu abençoo essa igreja que é unida em todas as áreas, com toda sorte de bênçãos celestiais, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E a paz do Senhor Jesus, que excede todo entendimento, esteja no coração e na mente. Abraça o Espírito Santo, leve ele para casa, tenha dias abençoados na presença do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.